Paz do Senhor, gente. Boa madrugada, né? Eu vou deixar mais uma palavra aqui para nossa meditação. Eu comecei o vídeo lá em cima, mas o som estava muito alto. Aí eu descartei e recepção. Eu não sei se vai ter alguém ainda acordado essa madrugada, mas se tiver, amém. Né? Deus é Deus de bênção. E eu corri bastante hoje durante o dia, mas vou deixar uma palavra aqui nessa madrugada e eu sei que mais tarde, quem tiver a oportunidade de assistir o vídeo, Deus vai falar. O importante é que a palavra vai ser pregada, né? E eu vou meditar aqui com vocês. No livro de Daniel, capítulo 6, que fala sobre Daniel na cova dos leões. É uma palavra que a gente escuta muito as pessoas comentarem, mas não escuta pregar. Aqui eu não escuto muitas pessoas pregarem. Irmão, cada pessoa tem uma opinião. A paz do Senhor, irmã Célia. Glória a Deus, que a irmã ainda está acordada essa hora. Glória a Deus. Amém por isso. Que Deus, lhe dê vitória. Deixa eu contar assim algo rápido para as pessoas ouvirem. Desde que assim aceitei Jesus, uma das coisas que eu sempre gostei foi orar de madrugada, viu? Parece brincadeira isso, mas é muito bom a gente orar assim nas madrugadas, porque é um horário, um período que não tem quem nos perturbe, não é? Não tem ninguém batendo na porta, assim, você não tem a obrigação de estar preocupado com os afazeres, da casa. E muitas vezes eu meditei na Bíblia, na palavra, nesses horários, sabe? E é os horários que Deus mais me revela, assim, a palavra, né? Então, a oração de madrugada não é que a oração em outros horários não façam efeito, irmão, não é isso. Mas é um horário assim que fica a gente e Deus, sabe? Às vezes tem vitórias na nossa vida que a gente precisa tirar assim um período, sabe? Entre a gente e Deus assim, sem nenhuma intervenção, sem nenhum atrapalho, sabe? Para que a gente converse assim com Deus e escute Deus falar conosco. Minhas maiores assim batalhas, e também as maiores vitórias que o Senhor me deu, eu conquistei assim, com a cara no pó nas madrugadas. E eu observo ainda hoje que toda vez que Deus quer me dar algo assim, quer concluir algo em minha vida, Deus tira meu sono. Dá 3, dá 2, dá 4, dá 5 horas e eu não consigo dormir. Mas eu observo que eu levanto no outro dia melhor do que se tivesse dormido a noite inteira, viu? Aí você pode até falar assim, irmã Edna, por que você não trabalha? Mas não se preocupe não, que eu já trabalhei. Trabalhava feito uma condenada. Viu? Uma época em minha vida, eu comecei a trabalhar, tinha 13 anos. Parei quando casei.
E tinha dias que eu virava assim, uns fins de semana, orando em cima de um monte com o pessoal. E na segunda-feira, 6 horas da manhã, eu estava melhor do que muitos para ir trabalhar, com uma disposição. Parecia que o corpo tinha tomado um energético. Oração não mata crente não, irmão, desde besteira. A gente vê um povo hoje cheio de bobagem. Agora, quando tá com a mão na cabeça, aí ora, jejuma, faz até o que não deve. Então, assim, a gente vê o povo numa moleza, não pode dobrar o joelho 5 minutos, né? Mas quando o vento vem, quando a doença bate na porta, quando o desemprego bate na porta, aí, irmão, enlouquece, né? Então, assim, oração fortalece o crente, viu? Que se oração matasse crente, não tinha muitos irmãos aí de pé não, viu? Eu conheci irmãos que eles oravam era 24 horas. Esses dias eu vi um testemunho de uma irmã que eu foi com vergonha. Ela falando que jejuava 7 dias. 7 dias, eu não sei como era aquilo. Nem eu entendi. Eu disse, meu Deus, uma pessoa passa 7 dias sem comer. A gente, às vezes, cada um tem seu mistério com Deus, né? Mas a gente, às vezes, não quer passar meia hora. Misericórdia, meu Deus. A paz do Senhor, irmã Graça. A paz do Senhor, Beléu. Ai, então, assim, ore, quer vitória, dobre o joelho, que Deus quebra tudo, arrebenta e muda a nossa história. Sabe quem são os crentes mais bem-sucedidos, irmão? E vitorioso, aqueles que oram. Observe que por trás de um homem, assim, tem sempre uma mulher de oração. Quando eu vejo um homem se destacando em alguma área, me perdoe os irmãos, né? É porque a esposa dele é de oração. Agora observe quando o ministério do marido anda meio assim. Aí observe a esposa, como é. Mas toda mulher que ela tem uma vida de oração, o marido tem uma vida próspera em todas as áreas, não desmerecendo, em nome de Jesus, né? Os irmãos, sangue de Jesus tem poder, que tem muito irmão de oração, mas uma coisa complementa a outra, porque o homem às vezes não tem tempo de buscar tanto como a esposa. Então, assim, a oração, ela faz a diferença. Eu quero meditar com vocês nessa manhã, irmãos, nessa madrugada, uma palavra gloriosa. Uma palavra de Deus, não dizendo que as outras não sejam, mas uma palavra que, assim, Deus colocou no meu coração e eu tenho certeza que o Senhor vai falar com muitas vidas nessa madrugada, viu? E outra coisa... Jesus não precisa de multidão não para falar. Ele só precisa de qualidade, né? Amém, Beléu, amém. Pois eu creio que Deus tem uma palavra para seu coração. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você em nome de Jesus, viu? Tenho certeza. Vamos meditar aqui rapidinho na palavra para vocês entenderem o que Deus quer falar conosco, viu? Lá em Daniel, a Bíblia diz no capítulo 6, diz o seguinte, olha. O rei Dário resolveu dividir o reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. O rei também escolheu como administradores Daniel e outros 2 homens, para que supervisionassem os altos funcionários e protegessem o interesse do rei. Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários. Por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões de governo. Mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ele era leal, sempre
responsável e digno de confiança. Por isso, concluíram: nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis de seu Deus. Então, os administradores e os altos funcionários foram até o rei e lhe disseram: que o rei Dário viva para sempre. Nós, administradores, oficiais, altos funcionários, conselheiros e governadores, estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente. Dê ordens para que nos próximos 30 dias, qualquer pessoa que orar a alguém, divino ou humano, exceto ao rei, seja lançada na cova dos leões. Agora, ó rei, decrete e assine essa lei para que não possa ser mudada, como lei oficial dos medos e dos persas, que não se pode ser revogada. E o rei Dário assinou a lei. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Orava 3 vezes por dia e dava graças ao Senhor. Os oficiais foram juntos à casa de Daniel e o encontraram orando e pedindo ajuda a Deus. Então foram diretamente ao rei e o lembraram da lei. O rei não assinou um decreto ordenando que qualquer um que orasse a alguém divino ou humano, exceto ao rei, fosse lançado na cova dos leões? Sim, respondeu o rei. Essa decisão está em vigor. É uma lei oficial dos medos e dos persas que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: aquele homem, Daniel, um dos exilados de Judá, não dá importância ao rei nem à sua lei. Continua a orar ao Deus dele 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito angustiado e procurou uma forma de salvar Daniel. Passou o resto do dia pensando num modo de livrá-lo dessa situação. Irmãos, eu disse que Deus tinha colocado uma palavra gloriosa, não foi, no meu coração? E pode ter certeza que Deus, nesta madrugada, tem uma palavra, assim como diz os irmãos aí, os pregadores. Uma palavra poderosa, viu? Para o meu e o seu coração. Olha, todo mundo não conhece não, né? Mas algumas pessoas conhecem essa passagem, né? Que fala sobre Daniel na cova dos leões. Só que muitos não sabem que quando isso aconteceu com Daniel, os reis tinham sido mudados, porque Deus havia pesado o filho de Nabucodonosor, Belsazar, na balança, e ele tinha perdido o reinado, né? Aí Dário conquistou a Babilônia e dividiu a Babilônia em 120 províncias. Então o rei tinha sido mudado. E esse rei Dário ainda não conhecia Daniel. Assim, não conhecia bem Daniel, né? E outra coisa, nessa época Daniel já estava com uns 80 anos, quando ele foi lançado na cova dos leões. Porque a gente pensa que quando Daniel foi lançado na cova dos leões, ele estava novo, mas não foi. Mudou o rei, né? Muda-se de certa forma as regras. E Daniel, né? É como se Daniel tivesse que começar
uma jornada toda de novo, porque o rei Nabucodonosor e Belsazar conheciam Daniel e sabiam que ele era um homem sábio, né? Um homem que o rei Nabucodonosor havia levantado ele para governar, para cuidar também da Babilônia. Só que o rei Dário não conhecia Daniel. Mas ainda assim, aí eu meditando nessa palavra esses dias, eu disse, meu Deus, nunca falta cova, nunca falta vale para crente entrar. Quando a gente pensa que já passou por tudo, aparece alguma coisa nova, né? Porque Daniel já estava um homem cansado, um homem que já tinha passado por muita coisa e ainda foi lançado na cova dos leões. Aí eu pensando, irmão, meditando, né? Assim, nunca existe um tempo certo para a nossa fé, assim, ser provada, sabe? Não é tempo de crente, nem idade, sabe? Nem intimidade com Deus que, assim, que evita que a gente passe por determinadas coisas, sabe? Cada dia Deus nos ensina algo novo. Os vales em nossa vida, às vezes é até para mostrar àqueles que estão ao nosso redor que Deus é conosco. Porque tinha necessidade de um homem de Deus, que a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia, né? Ainda ir ser lançado dentro de uma cova de leões. E muitas vezes isso acontece conosco, porque na nossa caminhada tem hora que a gente para e diz, mas Senhor, por que é que eu ainda estou passando por isso? Jesus, já passei por tanta coisa e ainda ter que passar mais essa, não é? Tem situações na nossa vida que são tão terríveis que tem hora que a gente quer até desanimar, quer olhar para trás, quer parar, meu irmão. Porque Daniel poderia ter indagado isso a Deus, né? Porque a Bíblia diz aqui, ó. Veja só, que a Bíblia diz aqui que o rei também escolheu como administradores Daniel e outros 2 homens para que supervisionassem os altos funcionários e protegessem os interesses do rei. Mas em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz do que todos os outros administradores. Então, Daniel teve que mostrar de novo aquele novo rei quem ele era, né? Porque, assim, a Bíblia diz até que quando Daniel meu Deus, disse ao filho de Nabucodonosor que Deus havia escrito lá na parede, o filho de Nabucodonosor, Belsazar, honrou a Daniel. E também ele sabia quem era Daniel, mas o rei Dário não. Que foi através desse rei Dário que depois veio Ciro e Deus começou a libertar o povo da Babilônia, do cativeiro. Mas esse rei, esse governador que entrou, ele também já era um homem velho, que a Bíblia diz que ele já tinha 62 anos quando ele se apoderou do reino. Só que ele não conhecia Daniel. Aí, sabe o que é que isso me ensina, irmãos? Que tem momentos na nossa vida que, infelizmente, a gente tem que fazer a mesma caminhada, assim, várias vezes. Tem caminhos na nossa vida que, infelizmente, nós temos que passar por ele 1 a 2 vezes para aprender alguma coisa, que não era o caso de Daniel. Mas a Bíblia diz que ele se destacou. Aí o rei Dário viu que nele havia algo diferente, não é? E colocou ele sobre todos os funcionários, sobre todos os administradores. E isso nos ensina muito, né? Porque tem pessoas que, eu vou ser bem sincera assim,
nessa palavra. Tem pessoas que acham que já chegaram no topo e que não podem descer mais. Tem irmãos que às vezes Deus honra ele, coloca ele em certo patamar e ele acha que pegar um copo de água é muita coisa, né? Esquecendo que quanto mais alto o escalão, menor ele é. Né? Quanto mais Deus eleva o homem, mais ele deve aprender a ser humilde, a ser servo. Porque Daniel, Deus já tinha honrado. Mas Daniel teve que... É como se eu visse Daniel voltando, irmão, para, sabe, um homem já velho, aí ter que voltar lá para o começo e começar tudo de novo. Ter que mostrar ao rei quem ele era, né? Ele talvez poderia dizer, não, rei, olha, eu já governei a Babilônia, mas não, foi calado. Servir e passar por tudo aquilo. É como se eu visse Daniel voltando e tendo que subir todos os degraus mais uma vez. Talvez eu e você subisse murmurando, né, indagando. Mas Jesus, eu não já passei por esse caminho, porque vou passar de novo. É como fazer uma prova e não ser aprovado e ter que fazer a prova de novo. Que não era o caso de Daniel, que era um homem que a Bíblia diz que orava, né? Um homem fiel, um homem leal a Deus, que orava 3 vezes por dia. Se um homem como esse, Deus permitiu que fosse lançado na cova dos leões, e eu e você, que às vezes não quer orar nem 5 minutos. Então, irmão, a coisa é séria. Deus permite covas de leões, algumas vezes é para que a gente se chegue mais a ele. Outras vezes é para que o nome dele, assim, né, seja glorificado e Deus não feche só a boca dos leões, mas aqueles que estão ao nosso redor, né? Então, assim, que nessa madrugada a gente pare assim para meditar um pouco nessa palavra. Não tem tempo nem idade, irmãos, certa para Deus nos provar. Não é tempo, eu já disse e vou repetir, não é tempo nem experiência que assim, evita que a gente seja mandado para vale, não. Quantas vezes forem necessárias, o Senhor vai me levar e vai te levar para o deserto. Sabe, que é para mostrar que Ele é Deus na minha vida, na tua vida, né? Na vida daqueles que estão ao nosso redor. Porque a Bíblia diz que aqueles homens, outra coisa que me chama a atenção, às vezes a gente indaga, mas Senhor, por que eu estou passando por isso? A Bíblia diz que os outros, né? Administradores, funcionários, eu entendo que para eles foi difícil aceitar, porque Daniel, eles até disseram aqui ao rei que Daniel, ele era um judeu, né? Assim, que não era do mesmo povo que ele. É como se um estrangeiro tivesse tomado o lugar que pertencia a eles. Daniel não fazia parte dos medos, dos persas. Era um estrangeiro tomando a cadeira que aos olhos dele era deles, né? Daniel era um intrometido, né? Daniel estava tomando uma posição que pertencia a eles. E eles dizem isso ao rei. Aquele homem era um exilado de Judá, quer dizer, como se dissesse assim, um escravo tomou o nosso lugar, né? E isso incomodou a eles de tal forma que eles procuraram algo em Daniel errado e não encontraram. Procuraram uma falha, né? Na maneira como Daniel administrava
e cuidava dos interesses do reino, e não encontraram uma falha em Daniel. O único meio que eles acharam para tentar acusar Daniel era na questão da fé dele, né, do Deus ao qual ele servia. E a Bíblia diz, amém, amém. E a Bíblia diz que ali eles criaram um decreto, né, conhecendo também o coração dos reis naquela época, né, que alguns se consideravam até como deuses, criaram um decreto que ninguém podia adorar Deus algum durante 30 dias que não fosse o próprio rei, o próprio rei Dário. Infelizmente, né, o coração do homem é terrível, a soberba, né, eu creio que entrou no coração do rei de se achar um Deus e assinou aquele decreto. Glória a Deus. Mas o que é que isso me ensina, né, irmãos? O que é que essa palavra nos ensina nesta noite? Que também tem afrontas, tem situações que nós passamos só porque servimos a Deus, né? Porque somos crentes. E isso já é um motivo suficiente para o inimigo tentar nos destruir, se levantando com acusações mentirosas, tentando às vezes até nos derrubar através da nossa fé, da nossa crença, né? Então, assim, que nesta madrugada Deus nos ajude, permaneça fiel, porque a Bíblia diz que quando Daniel ouviu, foi orar. Tem crentes que, assim, no meio da tempestade, ele se desespera. Ele toma todos os tipos de caminho, só esquece de dobrar os joelhos, orar e pedir a Deus orientação e livramento, né? Que a Bíblia diz que Daniel, quando soube que a lei tinha sido assinada, ele foi orar, foi para casa. Ele não foi para a casa do vizinho, irmão, né? Ele não foi para a casa de ninguém, ele foi para a casa dele dobrar os joelhos e orar. Então, que Deus nos ajude. Seja qual for a cova de leão que esteja preparada para mim ou para você nesta noite, se Deus te permitir entrar nela, fica tranquilo, que o Senhor vai fechar a boca do leão, né? E Deus é poderoso também para não nos deixar entrar dentro dela, para nos dar o livramento. Então, assim, Deus faz como lhe apraz, né? Que o Senhor nesta noite nos ajude, descanse, porque tudo tem um propósito, né? Tudo tem, assim, um motivo. Seja o que você esteja passando, Deus está no controle de tudo. Por que você acha que Deus não viu, não? Aqueles homens arquitetando contra Daniel. Antes de Daniel orar, Deus já estava com o livramento pronto para dar àquele moço. Por ele, moço não, que já era um homem para lá de idoso, né? Então, assim, Deus, ele é fiel, ele nem chega adiantado, nem chega atrasado, porque a Bíblia diz, essa história é tão extraordinária, irmão, que também nos ensina, sabe, muito na questão de honrarmos a Deus e andar correto. Porque a Bíblia diz que até o rei se entristeceu, né? O rei poderia ter ficado irado, porque Daniel não tinha respeitado a lei que ele próprio tinha assinado, mas foi o contrário. A Bíblia diz que o rei se angustiou, porque o rei conhecia já quem era Daniel e sabia que era um homem honrado, né? Um homem que Deus estava com ele.
é tão bom, né? Quando as pessoas conhecem o nosso caráter, assim, conhecem a nossa índole, né? E podem dar testemunho da gente, assim. Já pensou? O rei se angustiou, ele se incomodou porque não poderia fazer nada assim por Daniel. E isso nos ensina muito, que coisa boa é a gente andar correto, né? Porque algo quando acontece com a gente, Deus levanta pessoas, né? Para orar, para interceder, para se preocupar conosco. Eu lembro agora que eu passei por algumas situações que assim difíceis, e quantas vezes eu ouvi Deus dizer assim a mim: levantei um exército de cabelo branco para orar por ti. E eu entendi que eram irmãs, né? Servas dele, que ele estava levantando para orar e me apresentar em oração. Então, assim, Deus é fiel, irmão. Ainda, a Bíblia diz que olha, só quem tinha poder de criar lei, né? Eram funcionários oficiais de alto escalão. Quanto mais assim nós somos fiéis ao Senhor e procuramos andar nos caminhos dele, mais assim o inimigo levanta pessoas de alto, né, escalão para tentar nos derrubar. O inimigo nunca levanta alguém pequeno, é sempre alguém que tem uma certa autoridade, não é? Que vai falar e vai ser escutado, porque o rei assinou. E eles sabiam que aquela lei não poderia ser revogada. Então, assim, o que eu quero lhe falar também com essa palavra é que, meu irmão, quanto maior a luta, maior a providência do Senhor. É por isso que eu falo que o inimigo ele levanta e Deus derruba, não é? O inimigo constrói muros em cima de mentira, mas Deus destrói com a verdade. Então, meu querido, descanse. Eu tenho certeza que você já entendeu nessa noite o que é que eu quis deixar para a nossa reflexão, viu? Não tem, se aquiete, se cale. Por que eu estou passando por isso? Deus prova, sabe? Os dele no tempo que ele quer. Jó não tinha motivos para passar por tudo que passou e passou, quanto mais eu e você. Então pare de indagar, né? Porque tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. Deus não age sem propósito, certo? Outra coisa, a minha fé, a tua fé incomoda o inferno, né? Só em você estar de pé, né? Alguém não se alegra, né? Então, assim, nessa madrugada, erga a cabeça, porque Deus é soberano e está no controle de tudo. O crente tem dono e o dono dele não perde guerra nem perde em questão, certo? Aí, por que eu estou falando isso assim que se aquiete? Porque, assim, tem vidas que ficam indagando, perguntando: Senhor, por que eu estou passando por isso? Né? Por que essa situação? Irmã, tem coisa que não tem um porquê, não tem uma explicação. A Bíblia diz: tu não entende hoje, mas vai entender amanhã. Então, assim, a resposta que eu quero que você entenda nesta noite é que basta você ser crente. Isso já é suficiente para o inferno se levantar e tentar lhe derrubar. Eu não sei se você observa esses homens que têm se destacado assim para fazer alguma coisa e são evangélicos. Observe como a mídia se levanta com mentiras. E geralmente você observa que quem se levanta são aquelas organizações, né, que eu não quero citar nome, que mais têm influência dentro da sociedade. Toda vez que aparece um irmão, assim, um pastor, que ele tem coragem de falar a verdade, de pregar, de dar a cara dele a bater em público,
Aí se levanta também uma das maiores potências em questões de mídia e de tudo mais para tentar derrubar. E conosco não é diferente, não é? Conosco não é diferente. Eu tenho gravado, deixado sempre uma palavra, mas eu já fico esperta para as coisas que vão se levantar e que têm se levantado. Porque o inimigo quer nos ver calado, né? Então eu tenho pedido a Deus, Senhor, me dá sabedoria para pregar, para falar a tua palavra, né? Para que o nome dele seja glorificado, mas me guarde minha família, porque a fúria é grande. Mas é necessário ter feito alguma coisa? Não, irmão, basta estar servindo a Deus. É por você ser crente que muita coisa tem se levantado, viu? É por você servir ao Senhor e às vezes andar nos caminhos que Deus se agrada, né? Por estar fazendo a vontade do Senhor, que algumas coisas têm acontecido. Mas isso não é motivo para você desanimar, parar ou desistir. Porque o Deus que levanta é o Deus que sustenta, que guarda, que livra. Viu? Porque assim, por trás de uma grande barreira tem sempre uma grande vitória. Então descanse nessa noite, porque o Deus que permite, né? Olha, Deus permitiu tudo, não é? Eles criaram o decreto, levaram para o rei, assinaram. A Bíblia diz que eles foram até lá, olhar na casa de Daniel, né? E Deus vendo tudo e deixando, sabe? Mas a Bíblia diz, né, que depois que eles se sentiram... Outra coisa que é interessante, que às vezes a gente até, né, indaga a Deus também, mas Senhor, por que o Senhor tem permitido que eu tenha sido lançada assim nessa cova dos leões? Por que o Senhor permitiu tanta coisa? Aí você vê o fim da história, o que aconteceu. Às vezes, irmãos, Deus quer dar fim a nossos inimigos, cortar assim o mal pela raiz, arrancar a árvore da terra sem deixar semente. Porque observa o que aconteceu com os homens que acusaram Daniel. Todos foram lançados com suas famílias na cova dos leões. E a Bíblia diz que eles mal chegaram, né, na boca lá da cova e os leões tragaram eles. Tem coisa que Deus permite que as pessoas toquem na minha e na tua vida, que é para ele saber que o Deus que você está servindo não é um Deus de brincadeira. Viu? Então, nessa noite, descanse, porque assim a tribulação, né, o deserto dura até quando Deus quiser e assim permitir. Viu? O Senhor ainda nesta noite pode mudar o cativeiro, pode fechar a boca do leão, pode te tirar dessa cova. Então assim, Ele é poderoso e soberano e está no controle de tudo, né? Mas esteja você aonde estiver, ore, né? Confie no Senhor e você verá que aqui Deus vai fazer. Então assim, não desanime, permaneça fiel. Porque o nome do Senhor no final vai ser glorificado. Essa história é muito bonita, né? Porque a Bíblia diz assim que o rei selou a pedra lá. Já pensou como o diabo é, né? Jogou Daniel lá na cova e ainda foi colocar uma pedra lá para colocar na abertura lá da cova. Como quem para Daniel não correr. Irmão, não corre da luta não. Né? Não corre não. Viu? Porque o nosso Deus, eu aprendi que quando o crente ele fica fugindo da luta,
Quando ele chegar lá do outro lado, a luta chega primeiro do que ele. Então deixam, né? Botaram a pedra lá na boca da cova para ter certeza que Daniel não ia sair dali, né? Crente não foge não de guerra não, porque ele não guerreia só. Se Daniel tivesse na cova dos leões sozinho, ele estava perdido, mas ele não estava só, né? Então não foge não da guerra, que Deus vai te dar vitória e no final o nome dele vai ser glorificado. É tão bonita essa história de Daniel, porque a Bíblia diz que já pensou, de manhã cedo o rei estava lá esperando. Oh, irmão, que coisa maravilhosa, né? Já pensou depois que você sair da cova dos leões se encontrar com o rei? É muito bom. De manhã bem cedo levantou-se, foi. No 19 diz isso. De manhã bem cedo levantou-se e foi apressadamente à cova dos leões. Quando chegou lá, gritou angustiado: Daniel, servo do Deus Altíssimo. Isso é lindo, né? Eu chego e encho meu coração falando dessa palavra nessa madrugada. É como se Jesus estivesse aguardando lá e dizendo: Daniel, meu querido, sai aí da cova dos leões, né? É você, depois de uma guerra, depois de um vale, ouvir a voz do Senhor suave te chamando. Assim foi com Daniel, assim foi o rei. Daniel, servo do Deus Altíssimo, o Deus a quem você serve tão fielmente, já pensou? Pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. Meu Senhor enviou seu anjo para fechar a boca dos leões. Oh, irmão, que coisa extraordinária. Então, assim, nessa madrugada, guarde, fique com esta palavra em seu coração, que depois dessa cova dos leões, o rei vai estar te aguardando. E isso também me ensina, a Bíblia diz que o rei ficou angustiado. Isso me ensina que Deus também sente a nossa dor, né? Deus não dorme. Eu comparo a figura do rei com o nosso Deus, né? Daniel na cova dos leões e o Senhor velando por Daniel. Assim é Deus velando por nossa vida. Não passamos nada só, né? Velando, Deus guardando para cumprir com a palavra dele. Porque de manhã cedo o rei já estava lá angustiado, Daniel, Daniel. Que o Senhor, depois dessa luta, te chame pelo nome, né? Em nome de Jesus, eu creio que depois desse vale, dessa guerra, Deus tem vitória para a tua vida. E o nome dele vai ser glorificado, irmãos. Que o Senhor nos ajude, né? Continue com a mão dele estendida. Tudo passa, nada permanece, né? Nessa noite, em nome de Jesus, assim. Não permita que a angústia, a tribulação, a perturbação tire sua paz, né? Não permita, em nome de Jesus, porque Deus é maior. O Senhor, Ele é poderoso, Ele é soberano. E eu profetizo nesta madrugada que a boca dos leões vão ser fechada, que o Senhor vai enviar anjo e vai te guardar no meio dessa situação na qual você está hoje. E não vai permitir que o leão toque em você, viu? É assim que eu vejo. Ai, Deus, nesta madrugada, viu? Eu vejo o Senhor nesta madrugada dando um grande livramento a vidas. Um grande livramento, viu? O Senhor está visitando casa de pessoas nessa madrugada. E não vai permitir, viu? Que o mal assole seu lar. Eu vejo o Senhor nesta manhã dando livramento até de morte a vidas. Um grande livramento, viu? E vejo vidas assim, irmão, saindo de um vale. Vamos orar.
que Deus ele é fiel, viu? Eu sei que muitas vidas vão assistir depois esse vídeo. E eu creio que o Senhor vai continuar falando, né? Vai continuar livrando e guardando em nome de Jesus, viu? Eu vejo o Senhor chegando assim com uma grande providência, mas tem vidas que precisam tomar uma decisão, né? Precisam decidir o que querem. Precisa sair de cima do muro. Porque enquanto você estiver em cima do muro, o inimigo vai ficar cirandando dentro do seu lar, na sua vida. Viu? Então, assim, tome uma decisão nesta madrugada. Gente, vamos orar. Vou apresentar as irmãs aqui. A Amélia, Deus te abençoe. Amém. A Josi, a irmã Célio, Júlio, a irmã Rosilda. Deus abençoe a Daniele. Patrícia, meu Deus. Glória a Deus. Deus é bom. O Alan, glória a Deus. Que Deus, tem mais irmãs, né? Que Deus abençoe. E que Deus nos dê uma madrugada, né? De paz. Tire um minuto, irmãos, para orar. 5 minutos. Dobre seu joelho aí e ore ao Senhor, né? Que Deus vai chegar onde eu não posso. A oração tem poder. Mas os teus joelhos no chão têm mais poder ainda, né? Como eu tenho dito, se eu tivesse poder, eu começava operando milagre dentro da minha vida, dentro da minha casa, né? A gente ora, intercede, mas a resposta vem do Senhor. Se a nossa oração, né, o Senhor escuta por misericórdia e faz, quanto mais os teus joelhos no chão, né? Então, em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, Tu és soberano, meu Deus. E eu te apresento cada vida que está e que vai assistir esse vídeo. Que o Senhor cubra com Teu sangue. Feche a boca do leão. Senhor, coloque por terra todo levante, toda mentira, toda calúnia. Senhor, se nesta noite alguém está arquitetando algo contra a vida de alguém, que o Senhor desmanche. Mostre ao rei a verdade, Senhor, assim como o Senhor mostrou ao rei quem era Daniel. Honre vidas nesta noite, mas também faça algumas vidas compreenderem que o vale, Senhor, que o deserto, o Senhor tem um propósito. E no final Teu nome vai ser glorificado. Senhor, cubra essas vidas com Teu sangue. Repreenda assim um espírito de depressão, uma fúria nesta madrugada, Senhor. Algo que o inimigo tem lançado para destruir famílias. Que o Senhor, em nome de Jesus, coloque por terra. Que a Tua mão, Senhor, possa continuar estendida também sobre famílias, sobre lares. Visite o esposo de alguém nesta noite e quebre assim uma barreira, quebre um laço. Meu Deus, entre assim com providência, Senhor. Esse povo precisa de vitória. E nesta madrugada console assim o coração de alguém, tire a angústia, meu Deus, tire o desespero. Que em nome de Jesus, meu querido, o Senhor também repreenda esse espírito de morte que está rondando lá e a mente de alguém. Coloque por terra. Senhor, essa vontade de alguém de morrer, de sumir, de desaparecer, repreenda, preencha o vazio da alma e do coração de alguém com Teu amor, Jesus, com Tua alegria, Teu gozo. Que em nome de Jesus, meu querido, em nome de Jesus, todo levante do inferno caia por terra nesta madrugada. Senhor, que em nome de Jesus, vidas nesta madrugada sejam restauradas. Complete aquilo que está faltando, Senhor. Chegue assim,
porque eu creio, Senhor, que alguém vai dormir diferente. Eu creio, Jesus, que mais uma madrugada o Senhor está pelejando por nós. Mas ajude esse teu povo, meu querido. Dê coragem, dê força, dê sede para te buscarem, porque se nós, nesses últimos dias, Senhor, não começarmos a orar mais, iremos perder a guerra. E eu tenho certeza que o Senhor tem sentido saudades de algumas vidas. O Senhor procura e não encontra vidas de joelho na tua presença. E nesta madrugada eu quero, em nome de Jesus, Senhor, profetizar força, ânimo, que o Senhor nesta madrugada faça por vidas aquilo que eu não posso fazer. Senhor, tem irmãs que fizeram um pedido de oração e eu te peço que, em nome de Jesus, vá de encontro, Senhor, a essas vidas. Ajude, cobre assim com teu sangue. Senhor, a Daniele pede oração. E o Senhor, nesta madrugada, sabe o que ela precisa. O Senhor conhece, sabe a história, Senhor. E só o Senhor tem poder de mudar e de fazer alguma coisa. E eu te peço que nesta madrugada, em nome de Jesus, visite a Beléu, meu Deus, a minha amiga. Senhor, tu conhece o que é que ela está passando, Senhor, tu sabes o porquê. E eu creio que o Senhor vai em socorro dela no dia de hoje, vai fazer algo. Meu Deus, eu tenho certeza que vidas nesta madrugada, o Senhor está revogando um decreto do inimigo, está assim restaurando e restituindo algo. Senhor, nesta madrugada eu também te peço que chegue com paz no coração de alguém. Continua nos guardando, nos cobrindo, nos livrando e repreende toda retaliação, toda fúria. Que nesta madrugada o inimigo não tenha força, Deus, para ir além, que ele volte, que ele retroceda, que todo projeto que ele tem arquitetado, o Senhor coloque por terra. Amém, irmãos. Eu estou um pouco cansada, por isso que eu estou assim. Viu? Mas eu estava aqui orando e eu vou concluir o vídeo, mas antes de concluir, eu quero falar assim rapidamente algo, viu? Para algumas pessoas assim se despertarem. Eu não sei porque esse negócio tá escuro aqui. Estou me vendo escura, mas vocês estão me enxergando, então tá bom. Vocês me ouvindo, tá bom. Não precisa me ver, não. Ai, Senhor. Tem dia que vocês orem por mim, que tem dia que eu amanheço muito inchada. Assim, o corpo inchado, sabe? E só Jesus para dar graça, né? Mas eu lembrei aqui de algo. Uma certa vez, a gente pensa que o inimigo brinca, mas ele não brinca. Eu estava orando e Deus me deu um sonho, uma visão, né? Na época, com um dos meus pastores, né? Na época. E nessa visão, Deus me mostrava a casa dele e Deus me mostrava uma reunião. E essa reunião estava sendo feita por Satanás dentro da sala dele. Nesse sonho foi tipo uma visão que eu tive.
E eu chegava, via toda aquela cena. Eu via Satanás em pé, com um quadrozinho lá de professores, com uma varinha e várias cadeiras de aluno, com diversos demônios sentados. E eu via quando ele estava ali arquitetando um plano para destruir meu pastor. E eu andava dentro da casa na época, né, do meu pastor. Tô achando isso tão escuro, meu Deus. Mas Deus é fiel. E eu andava dentro da casa do meu pastor e eu via que a maioria estava dormindo, até ele. O único que não estava dormindo dentro do lar dele era a sua esposa, né? E no outro dia eu fui lá contar isso a ele, na época. E ele disse assim a mim, na época, ele falou, disse, irmã, é desse mesmo jeito. Eu não estou orando. Estou orando muito pouco. E até a esposa, né, disse, mas Edna, pelo amor de Deus, só quem tem orado aqui sou eu, assim, né? E ali foi um despertamento, porque Deus tinha me mostrado umas coisas na época e eu contei a ele. E assim, algumas não. Da forma que Deus me mostrou, aconteceu, irmão. Na época ele passou por algo tão terrível assim que quase acaba com ele, com família, com tudo. A única que conseguiu permanecer assim sempre firme foi a esposa, porque sempre orou. Então assim as coisas são sérias, viu? O inimigo, ele arquiteta, ele luta para tentar nos destruir. E se a gente não tiver assim orando, a gente se acaba, viu? Porque tem coisa que não dá nem para a gente falar, viu? Eu peço também que orem por mim, porque esses dias tem gente que não crê em nada, mas eu não me importo se crê ou deixar de crer, não, que não é a fé dos outros que vai levar a gente para o céu, não. É a nossa salvação individual. E eu conto mesmo. Porque esses dias eu tive um sonho e eu vi quando o inimigo lançava uma flecha assim, na minha garganta, bem certinho. E eu acordei repreendendo, né? E ali Deus me mostrou mais algumas coisas. Porque o que Ele quer é isso, é nos calar, né? Não quer que a gente fale, porque é através do ouvir, né, que vem assim, é a gente pregando que a palavra vai gerando mudança na vida das pessoas. Como é que vão ouvir se não tiver quem pregue, né? É assim que a Bíblia fala. Então que Deus nos ajude, né, nessa madrugada. Que Deus tenha misericórdia, né, da nossa vida e que possamos assim ficar firme. Isso. Então, assim, que nesta madrugada o Senhor possa estar te guardando, né? Te livrando de todo mal. Eu sempre gosto de orar assim. Às vezes as pessoas talvez estranhem porque Deus mostra as coisas a gente e nem sempre a gente pode estar falando. Mas depois que eu vi algumas coisas, eu comecei a orar dessa forma. Senhor, repreende e desmancha os projetos de Satanás contra minha vida, minha família e meus familiares. Ore diferente, né? Porque
o que está por vir amanhã, só quem sabe é Deus. Então ore, Senhor, repreende, guarda minha filha, né? Guarda meu filho, guarda meu marido, guarda meus familiares, Senhor. Se Satanás está querendo projetar algo para derrubá-los, desmancha, né? Tira do caminho, livra, guarda, irmão, porque é tempo de guerra, né? É tempo de guerra e as coisas não estão de brincadeira. Não deixe para orar quando já estiver no buraco, não. Ore para Deus livrar antes, né? Então, que Deus nos ajude, viu? Que o Senhor nos guarde, que Deus te dê força e ânimo para sair dessa cova dos leões, seja ela qual for, viu? Vocês tenham uma noite, uma madrugada de paz. Fiquem com Deus, viu? Deus abençoe, viu? A Daniele, a Amélia, os Gideões aqui. Amém. Glória a Deus. Irmã Célia, Deus te abençoe, viu? Fiquem na paz. Deus abençoe, Amélia. Deus continue te guardando e te livrando. Amém.